E aí, gostou do resultado de Brasil e Marrocos? Tá aqui aquele vídeo que você não pediu, mas eu sinto que a internet precisa. Porque todo mundo vai dar opinião a respeito do que aconteceu, todo mundo vai falar, vai achincalhar, algumas pessoas vão elogiar, outras vão dizer: "Ah, até que foi razoável". Eu vou dizer que podia ser pior, podia ser bem pior. Brasil e Marrocos serve para deixar muito claro para qualquer torcedor brasileiro e também para os analistas de plantão que, de fato, não existe mais o bobo no futebol. Para quem assistiu ao vídeo onde eu comento o treino classificatório do GP de Barcelona-Catalunha da Fórmula 1, eu terminei o vídeo dizendo que eu concordava com o pessoal do Choque de Cultura quando eles diziam que a gente precisa da volta do bobo no futebol para que o Brasil consiga vencer com maior facilidade. E Deus é testemunha, os meus amigos são testemunha, as pessoas que estão próximas a mim aqui em Florianópolis sabem do que eu estou falando. Eu disse, eu avisei. E não é possível que nenhum analista esportivo tenha enxergado para a mesma fotografia que eu enxerguei a respeito dessa seleção de Marrocos. Para os mais iludidos, para aquelas pessoas que não estudam futebol um pouco mais a fundo, para aquelas pessoas que são ignorantes e que não têm a mínima preocupação de dar uma olhada em como está o adversário, a gente está falando da melhor seleção africana que nós temos neste momento, quarta colocada do Mundial do Catar de 2022, terceira colocada na disputa olímpica lá em Paris, e tem campeã sub-20, ela é campeã mundial no sub-20, trouxe apenas um jogador dessa seleção, mas espera Marrocos para a Copa de 2030, onde vai jogar em casa, pelo menos parte dessa competição. É talvez a melhor seleção do continente africano de todos os tempos. Me arrisco a dizer isso. Pelo menos é aquela mais bem-sucedida e que tem uma base de futebol muito boa. Tem uma construção coletiva muito interessante e um projeto muito bem desenhado, muito bem definido e muito bem executado. Existe uma diferença gigantesca entre o Marrocos, que perdeu para o Brasil de 3-0 em 98 na Copa da França, para esse Marrocos que empatou com o Brasil hoje por 1-1 e que derrotou a seleção brasileira 4 anos antes, logo no primeiro amistoso pós-Copa do Catar. Aquele resultado foi 2-1 para Marrocos. E o jogo ajudou a mostrar o contraste muito grande do momento dessas duas seleções. Enquanto o Marrocos, muito bem entrosada, com um jogo de passes muito bem feito, com muitas triangulações que até lembram os times de basquete do Phil Jackson, lendário treinador de basquete, tanto o Chicago Bulls quanto o Los Angeles Lakers que ele treinou, trabalhavam com triangulação para a troca de passes. Marrocos fazendo a mesma coisa ao longo de todo o jogo. Um time que jogou muito em velocidade no contra-ataque, que sabia atacar em bloco, sempre com 5 ou 6 jogadores subindo para o ataque, mas sempre mantendo pelo menos um zagueiro para pegar essa segunda bola. Então, o normal era ver Marrocos avançando com 7 jogadores, sem medo de atacar o Brasil, e isso é importante a gente colocar, porque afinal de contas, já que a gente está vivendo a era do fim dos bobos no futebol, nenhum time vai ter medo da seleção brasileira. Tudo bem, Marrocos no segundo tempo decidiu jogar para segurar o resultado, mas o final do jogo mostrou que se a seleção marroquina quisesse apertar, de repente o Brasil iria entregar. Olha, Ancelotti começa o Mundial dos Estados Unidos já tendo que pagar o bicho para Alisson Becker, porque as defesas que esse cara fez nos últimos 3 minutos do jogo garantiram que o Brasil não tomasse a derrota hoje lá em Nova York, Nova Jersey. E assim, todo mundo viu esse jogo e todo mundo viu como o Brasil perdeu no meio-campo. Ibáñez fez uma péssima partida, Bruno Guimarães uma partida questionável, o Casemiro, coitado do Casemiro, perdendo o tempo de bola, chegando atrasado nas marcações, já com o cartão amarelo. A gente sabe muito bem que esses problemas de passe no meio-campo estão acontecendo por conta de um detalhe, que é o
talvez o principal problema dessa seleção brasileira neste momento, que é a falta de entrosamento. Falta de tempo para treinar, falta de entrosamento ao longo da jornada, ao longo da caminhada, e de fato é muito difícil estabelecer um padrão tático para esse time, bem difícil. O Ancelotti, metaforicamente falando, chegou na semana passada, e aí diferente do que o Rica Perrone pensa, a culpa não é dele. Aliás, um abraço para o Rica Perrone, né, um grande abraço. Eu ainda tenho que gravar aquele vídeo mandando o Rica Perrone tomar naquele lugar, por conta de todas as questões que nós tivemos que analisar e comentar, por causa de todo o falatório da panturrilha do Neymar, lesão de grau 2, aí todo mundo agora sabe que a lesão era pior do que aparentava ou se apresentava. Então, Rica Perrone mora nos nossos corações, mas eu tenho que mandar ele se enfim. A gente tem problema de entrosamento, e a gente teve no jogo de hoje, de forma muito específica, uma deficiência técnica de todo o sistema de meio-campo. Todo o sistema de meio-campo jogou muito abaixo. Não é só culpa da defesa tomar um gol da forma como tomou de contra-ataque. O Brasil eminentemente perdeu o jogo por falta de organização no meio-campo. E o gol do Vini Júnior foi muito mais uma obra, tá, teve parte de jogada de coletivo, mas muito mais uma obra individual dele, Vinícius Júnior, do que necessariamente o resultado de um esquema tático que funciona. Porque no caso da seleção brasileira, muito difícil um sistema funcionar quando todo o seu meio-campo está batendo cabeça. Uma seleção brasileira que sofreu as investidas de Marrocos nos primeiros 20 minutos e quando se organizou, toma o gol, sente esse gol, e a sorte do Brasil é que 10, 11 minutos depois de tomar o gol, o Vini Júnior consegue arrancar aquele gol de empate. Porque, sinceramente, conforme o jogo estava se desenvolvendo, eu temi pelo pior. Se bem que se acontecesse o pior, olha, vocês podiam contar comigo para um discurso muito mais enfático e, sinceramente, não dá nem para ficar bravo, tá? Não dá para ficar nervoso, não dá para ficar ansioso. Eu estava até animado para assistir esse jogo, continuo animado para assistir a Copa, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia ver os jogos da seleção brasileira como eles realmente devem ser assistidos, como puro suco do entretenimento. Não dá para a gente levar muito a sério o que está acontecendo, porque, gente, quais são as esperanças de ganhar a Copa esse ano? Vamos ser realistas? Se você não consegue ganhar de Marrocos, e daqui a pouco eu vou fazer uma pesquisa que pode surpreender você. Se você não consegue ganhar de Marrocos, que por melhor que seja, e de novo, melhor seleção africana nesse momento, muito provavelmente a melhor seleção africana de todos os tempos, considerando o que fez lá na Copa do Catar. Como é que você vai ganhar de França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Holanda, Bélgica, que são seleções melhores? Será que a gente consegue sobreviver até a Croácia para ser eliminada em mais uma quartas de final? Eu particularmente tenho a dúvida que eu vou tentar tirar agora, de quando foi a última vez que o Brasil venceu um time top 4 do futebol mundial. Aqui pegando uma pesquisa assim avulsa. A última vez que a seleção brasileira masculina contra uma seleção top 4 do futebol mundial, considerando o ranking da FIFA, a última vez que o Brasil venceu foi em 2 de julho de 2018, quando o Brasil derrotou a Bélgica por 2-1 pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quartas de final da Copa do Mundo? O Brasil não derrotou a Bélgica. A inteligência artificial sendo burra. O Brasil perdeu para a Bélgica. Olha só a inteligência artificial sendo burra. Eu tô aqui no Gemini, tá? Vamos fazer a mesma pergunta pro pai dos burros, ChatGPT. Não dá para confiar na inteligência artificial mesmo, né? Então, meus amigos, a gente está há muito tempo sem vencer seleções top 4.
Há muito tempo. Nós não conseguimos vencer a quarta colocada da última Copa do Mundo. Nós perdemos para a Croácia em 2022, perdemos para a Bélgica em 2018. A Alemanha, o último top 4, a última vez que a gente enfrentou uma semifinal, fomos humilhados. Aí perde para a Holanda, que se torna vice-campeão mundial em 2010. 2006 tem a França no meio do caminho. Olha, difícil, hein? Muito difícil a vida da seleção brasileira. Estou perguntando aqui pro chat GPT. Quando foi? Ó. Ah, sim, tem a Inglaterra em 23 de março de 2024, mas ali é jogo amistoso, né? O Brasil não venceu mais depois daquele jogo. Se você estiver usando outro critério para definir o top 4, como por exemplo as 4 seleções mais fortes segundo as casas de apostas, e a última vitória foi contra a Inglaterra em amistoso. Eu vou aumentar aqui em mundiais. Eu tenho certeza que foi a Alemanha. Quer ver? Final de 2002, Alemanha 2-0. A última vez que a gente venceu um top 4 do futebol mundial foi justamente a final contra a Alemanha. Nós estamos em Copas do Mundo há 24 anos sem derrotar um ex-campeão mundial ou uma seleção top 4 do futebol mundial. Começa complicada essa campanha da seleção brasileira, começa complicada a vida do Brasil na Copa de 2026. O próximo jogo contra o Haiti não é parâmetro de jeito nenhum. O Haiti é o saco de pancadas do grupo. A gente tem que esperar para ver o que a Escócia vai fazer com eles, porque a definição da vaga e do primeiro lugar do grupo vai ser mesmo contra a Escócia. Escócia que tradicionalmente se defende bem, é um time que pratica o antijogo, então não seria uma surpresa mais um empate, sincero e honestamente. Então, o Brasil tem que transformar o Haiti no saco de pancadas desse Mundial. Tem que, desculpa o termo, tem que surrar os haitianos, apesar do Brasil de tempos em tempos ajudar o país nos seus problemas, nos seus conflitos bélicos, mas em nome da pátria, em nome da nação. E aí, sinceramente, meus amigos, eu começo a levantar a dúvida se o Neymar vai entrar nesse jogo, tá? Começo a levantar a dúvida se o Neymar vai entrar nesse jogo. Porque esse seria o jogo perfeito para o Neymar entrar no modo eu se consagro, marcar 3 gols e aí começar todo o falatório para ver se ele volta para ser titular da seleção brasileira. Ele é dúvida, vê se volta aos treinos e se tornou dúvida recentemente uma possível volta contra o Haiti. E num possível jogo de tudo ou nada contra a Escócia, não sei se terão a coragem de colocar o menino Ney para jogar. E aí vai se prorrogando e se estendendo essa ideia de colocar o Neymar na seleção brasileira. Já que ele está convocado, temos que considerar em teoria que ele é uma peça útil. Só que tem um detalhe, só para encerrar o vídeo, porque esse vídeo está mais longo do que vídeo de Fórmula 1. O grande problema da seleção brasileira é essa deficiência criativa que há muito tempo essa seleção tem no meio-campo, não é no ataque. Eu não vejo o Neymar como um meia criativo, tá? Sinceramente, não. Ele poderia ter se adaptado para essa posição de meia nos últimos 3 ou 4 anos, mas eu não vejo ele como meia criativo. Não vejo ele como 10 de criação. E eu temo que a seleção brasileira já esteja sentindo muita falta do Rodrigo, que também não era um cara eminentemente de criação, mas ele conseguia ter uma visão de jogo aliando velocidade e uma inteligência suficiente para poder distribuir as bolas para o Rafinha e para o Vini Júnior. Então, para os mais iludidos, não é o Neymar que vai resolver a situação, tá? Fica a dica desde já. Não é o Neymar. O esquema de jogo do Ancelotti vai ter que mudar em função da carência defensiva, também em função da incapacidade de desarme no meio-campo, e na carência ofensiva no aspecto de criação. E trabalhar cada vez mais com a habilidade individual, com o talento individual,
com a inteligência individual que, por exemplo, o Vini Júnior tem e apresentou para marcar o gol de empate do Brasil hoje contra Marrocos. E sim, podia ser muito pior. Drasticamente pior. Olha, eu estava preparado para o pior mesmo, tá? Estava preparado para um verdadeiro desastre. E assim, se a gente parar para pensar, não é necessariamente um desastre perder para a quarta colocada do Mundial passado e para a melhor seleção do continente africano. Afinal de contas, o Brasil não é a melhor seleção do continente sul-americano. Não é. Então não é demérito a melhor seleção de outro continente vencer o Brasil. Nenhum demérito. Neste momento, não. Vamos aguardar para ver. Recado final para os iludidos, tá? Vamos ser mais humildes, vamos ser mais pé no chão, porque já temos um time desorganizado, já temos um time desentrosado, temos um jogador que não tem panturrilha para jogar. O que a gente não precisa é de arrogância e soberba para ficar olhando para os adversários e achar que são todos galinha morta, que a gente pode vencer a qualquer momento. A única galinha morta que nós temos pela frente é o Haiti. Vai ser uma goleada, quer dizer, espero. Tem que ser uma goleada até para construir saldo para se classificar para a próxima fase. Fora isso, tem que encarar todo o jogo como se fosse a vida. Tem que encarar todo o jogo como se fosse o prato de comida do dia a dia. Tem que encarar daqui para frente todo o jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. E a primeira final a gente empatou, isso porque não tem prorrogação. É isso, se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, faça com que essa iniciativa até o final de junho alcance 50 inscritos. Vamos de degrau a degrau subindo a audiência deste canal. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like para o algoritmo impulsionar. E aí, quem sabe, eu faça o vídeo sobre Brasil e Haiti. Se estiver de tão bom humor quanto eu estava hoje. Eu não estou me lamentando pelo empate, tá? Poderia ser muito pior. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.